Olá, boa noite a todos. Todo mundo bem? Segunda-feira, todo mundo animado para uma semana nova, né? Vocês sabem que essa semana nós temos uma coisa boa, né? Essa semana nós ganhamos uma horinha a mais. Vocês lembram que sábado para domingo a gente muda o horário, né? Então a gente vai ganhar uma horinha a mais. É bom para dormir um pouquinho a mais, né? Então vamos começar refletindo aqui um pouquinho do que nós vamos destinar nessa nossa horinha a mais, né? Que nós vamos ganhar, né? Pessoal, quando eu fui convidado para vir fazer essa palestra aqui, me veio à mente um fato que me ocorreu alguns meses atrás. Eu acho que alguns aqui eu já dividi isso, mas eu acabei me envolvendo num pequeno acidente de trânsito, né? E alguém bateu na traseira do meu carro, e esse fato me fez pensar em duas coisas muito interessantes. Primeiro, para ver como eu ainda sou tão apegado à matéria, né? Porque eu fiquei lá sofrendo pelo meu carro, né? Aí eu me lembro daquela escalazinha que o irmão Márcio gosta de mostrar da nossa evolução. Eu vi que eu estou realmente bem lá embaixo, como ele mostra ainda, falta muito para a gente chegar lá, né? E a outra é que eu comecei a ficar matutando na cabeça, gente, por que me ocorreu esse acidente? Será que se eu tivesse pego outro caminho, eu teria evitado o acidente? Será que se eu tivesse num outro horário, teria tido o acidente? Será que se eu tivesse ido fazer alguma outra coisa, não teria ocorrido o acidente? Coisas assim que a gente tem mania de ficar na cabeça tentando encontrar razão para determinadas coisas acontecerem. E aí eu aproveitei esse fato e resolvi usar esse tema para a gente em termos de destino e fatalidade. Eu não sei se dá para apagar um pouquinho das luzes só para deixar um pouquinho mais forte. Aí está ótimo. Então, esse assunto me veio à tona, à cabeça, e eu resolvi investigar, estudar um pouquinho e trazer para vocês um pouquinho desse assunto que eu fui pesquisar, né? Nesse caminho, eu então fui buscar as referências no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que são dois livros básicos para a gente buscar um pouquinho sobre essa referência dentro do Espiritismo, né? E eu vou trazer para vocês agora fatalidade ou destino. Vou primeiro gerar aqui um questionamento geral, tá? Como é que se explica, gente, um acidente de automóvel em que várias pessoas desencarnam e apenas uma sobrevive? Tem explicação isso? Tem algum motivo, né? A gente está sempre pensando em destino, fatalidade, fica aquela ideia na cabeça, né? Outra situação, um artista famoso que desencarna por overdose de drogas ou de bebida. Qual o motivo disso, né, gente? O que levou isso? Foi destino da pessoa? Ela já nasceu predestinada a desencarnar dessa forma? Será? Né? A gente não sabe, né? Aliás, essa semana ficou até em dúvida, né, que teve um artista famoso americano aqui daquela série Friends, né, que desencarnou. Ainda não tem nada certo, não vamos criar falsos elementos para isso, mas está sendo questionado isso também, né? O que explica, por exemplo, uma pessoa que nunca fumou na vida ter câncer de pulmão, né? O que explica isso? Eu tenho um caso na família da minha ex-esposa que foi exatamente isso. A avó dela nunca botou um cigarro na boca e acabou desencarnando por câncer de pulmão. Veja só que coisa, né? Então, o que explica isso tudo? Aí, continuei minha investigação, fui lá estudar um pouquinho. Fui pesquisar o sentido de determinismo, né? Então, o sentido de determinismo é que todo acontecimento tem uma explicação relacionada de casualidade e efeito, né? E o efeito já está plenamente envolvido na causa, tá? Ele está diretamente envolvido ali. Agora, se isso fosse para todo acontecimento, a gente podia meio que ter uma receitinha de bolo, né? A gente já sabe, se a gente fizer A, vai acontecer B, né? Se a gente fizer X, vai acontecer Y. Então está determinado, é só a gente pegar a receitinha de bolo e seguir. Não precisa ficar se preocupando muito em como fazer ou como deixar de fazer, né? Fui também pesquisar o sentido de fatalismo. É uma palavra que, se você for pesquisar, tem vários sentidos, né? Porque o termo fatal, originalmente, né, ele está ligado realmente à questão até da morte, né, do desencarne, né? Mas o fatalismo em si
seria um acontecimento que ocorre de acordo com um destino fixo, tá? Não sendo controlado pela vontade humana. Então, alguma coisa é um fatalismo que vai acontecer que a gente não tem poder em cima dele. É uma decisão prévia e irrevogável dos acontecimentos, né? Então, a gente, mais uma vez, não teria influência. Se assim fosse, a gente, os homens, seríamos como máquinas, né? O fatalismo estaria ali acontecendo com a gente não teria nenhuma influência nisso. É uma coisa que não é exatamente como a gente vive, né? Então ficou essa dúvida ainda em mim. Fui pesquisar de novo sobre fatalismo. Fui pesquisar num artigo sobre espiritismo mesmo, né? Fatalidade, que vem do latim fatalitas, de fatum, destino. Destino inevitável. Mais uma vez, a gente cai na mesma situação em que os atos e as extensões de todos os atos são predestinados e estão submetidos a uma lei que a gente não tem como impactá-la, não tem como influenciá-la. Mais uma vez, o que isso significa para a gente? Significa que a gente seria como máquina, né? A gente não teria influência em nada do que acontece com a gente, né? Então fica uma coisa meio paradoxal. Mas no sentido absoluto, então, a fatalidade... continuando a explicação, o sentido do vocábulo, fatalidade transforma o homem em máquina, como eu estava dizendo, em uma iniciativa sem livre-arbítrio. Ou seja, a gente não teria iniciativa qualquer. É a negação de toda a moral. Tá? Aí, cheguei aqui e continuei com um pouco de confusão no meu raciocínio, no meu entendimento. Aí, obviamente, vamos ao nosso livro que vai nos trazer as melhores informações dentro do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Então, fui lá na pergunta 851, tá? E na pergunta 851, Kardec pergunta: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Qual é o sentido? O sentido do determinismo, né? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E que vem a ser o livre-arbítrio? Essa pergunta, que já é um pouquinho longa, né? Está dividida aí em 2, 3 partes. A resposta, então, é mais longa ainda. Então, eu vou destrinchar essa resposta em 3 partezinhas para a gente entender um pouquinho melhor, tá? A primeira parte, ele diz o seguinte, os espíritos disseram o seguinte: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, em relação a prova que ele tem para sofrer. Ou seja, é mais ou menos como que a gente, no nosso projeto reencarnatório, a gente vai ter um planejamento, né? Então, nesse planejamento, tem algumas coisas pré-definidas na nossa vida, com certeza. Nós vamos ter uma vida de abundância material, vamos ter uma vida de dificuldade material, nós vamos ter alguma dificuldade física, às vezes, nós, por vidas passadas, nós vamos ter alguma restrição física, né? Às vezes não vamos poder caminhar, às vezes não vamos poder enxergar. Então, fatos maiores do nosso projeto reencarnatório, eles vão estar realmente definidos, né? E esses fatos virão pré-determinados para a gente. E ao escolher, se é que nós estamos na nossa evolução espiritual em que a gente pode escolher, em que a gente instituiu essa espécie de destino para a gente. É uma consequência da posição em que vem a achar-se colocado. Então, nós definimos, nós vamos ter uma vida de ricos, vamos encarnar como rico. Então, nós vamos viver e vamos ter as provas da abundância material. Se nós optamos pela prova da pobreza, nós vamos enfrentar as dificuldades, as mazelas de uma vida de pobreza em nossa encarnação. Tá? Então, esses fatos, realmente, esses fatos macro, né, eles vão ser pré-definidos na nossa encarnação, no nosso projeto encarnatório. E aí os espíritos continuam na resposta, mais uma vez caracterizando, que ele fala com relação a esse pré-determinismo dessas provas físicas. Pois pelo que toca às provas morais e às tentações, né, nós teremos o nosso livre-arbítrio. Então aí entra um fato muito importante. O que acontece no nosso dia a dia, as nossas relações com o próximo, com os nossos semelhantes, as nossas decisões no nosso dia a dia na vida vão estar em função do nosso livre-arbítrio, né? Não é que tudo é pré-determinado. Nós temos uma situação. É como se a gente tivesse
É como você quando tem uma peça de teatro, né? O palco, o estúdio está preparado, mas as ações você vai ter a liberdade de agir, você não tem um script. Você vai tomar a sua decisão e você vai agir da sua forma, né? Cada um vai agir diferentemente. Em determinadas situações, eu posso agir de uma forma, qualquer irmão nosso vai agir de outra forma. Então, esse é o nosso livre-arbítrio. E aí está a beleza da gente em não ser como a gente viu lá na descrição de fatalidade e pré-determinismo, e determinismo pura e simplesmente, de sermos máquinas. Porque nós não somos máquinas, né? Nós somos humanos e somos espíritos que temos o nosso livre-arbítrio para agir da forma que nós decidirmos dentro do nosso conhecimento e da nossa evolução moral, né? Ele continua dizendo que nós podemos, então, com o nosso livre-arbítrio, ceder ao bem ou ao mal. Vai depender das nossas decisões, né? E para isso, para a gente poder viver melhor, cabe aquela velha açãozinha que a gente tanto fala, né? Estudar, né? Estudar sobre a moral cristã, aprender para que a gente possa tomar essas decisões da melhor forma possível, né? Porque nós vamos sempre estar dentro das tentações do mundo material, não é isso? Né? Então, olha só, a gente pode concluir aqui já algumas coisas. Nem tudo é planejado, né? Como a gente citou. Uma folha que cai está sob a vontade de Deus porque está sob suas leis. A gente sabe que agora no outono nós vemos as folhas caindo. Isso é uma definição das leis de Deus. O nosso planeta foi criado assim, né? O outono é o fato que vai acontecer. Não é porque a folha está caindo porque aconteceu alguma outra coisa que provocou. Não, isso faz parte da natureza do nosso planeta, né? A gente sabe que no início da vida primitiva de um espírito, quando a gente ainda vivia num mundo mais primitivo, nós vivíamos muito em função do instinto, né? E a gente ainda tem bastante disso, a gente ainda tem aquele nosso lado primitivo, né? Quem é que quando alguém fala uma coisa que incomoda a gente, o nosso orgulho, a gente não dá uma respostinha atravessada de vez em quando, né? Se a gente já não responde, mas só pensa, já melhoramos um pouquinho, né? Até chegarmos ao ponto em que a gente nem vai pensar, né? Mas ainda está lá. Eu gosto também muito de falar do exemplo do trânsito, né? Quem é estressado no trânsito, porque eu sou. Então, se alguém passa e dá um corte na gente, a gente já fica com aquele pensamentozinho na cabeça, né? É melhor não fazer nada, né? Mas a gente vai aprendendo aos poucos, né? Então, esse instinto, nós estamos evoluindo aos pouquinhos, vamos chegar lá. Depois que a gente desenvolve do lado primitivo, nós vamos entrar no reino do livre-arbítrio, que é onde nós estamos, a maioria de nós estamos vivendo hoje no reino do livre-arbítrio. Nós temos esse livre-arbítrio. A gente decide. Todos nós aqui decidimos, eu não porque eu vim fazer a palestra, já estava decidido, mas vocês vieram hoje assistir por livre-arbítrio, né? Vocês podiam ter ficado em casa, talvez fazendo alguma outra coisa, mas tiveram o livre-arbítrio de vir assistir a palestra, né? Então, porque vocês esperam, dentro do raciocínio do livre-arbítrio de vocês, que vocês vão ter alguma coisa a aprender aqui. Então, nós estamos todos sujeitos às leis da matéria e às leis espirituais, né? Eu tive lendo um artigo que eu nem trouxe aqui para a base da nossa palestra, mas que ele faz uma separação um pouquinho, assim, bem radical. Eu fiquei meio dúvida de trazê-lo, mas ele fala muito entre as leis da matéria e as leis morais, né? As leis morais estão em função... O nosso livre-arbítrio vai ficar muito em função das leis morais, né? Porque as nossas decisões são em função do nosso aprimoramento moral. O que nós aprendemos, né? As nossas relações com nossos irmãos, quando nós vamos perdoar as pessoas. Perdoar, gente. Perdoar, que é uma ação mais difícil do que essa, né? Porque vai direto no nosso orgulho, né? Então, a gente perdoar quando a gente aprende de verdade a perdoar. E não é aquele perdão do tipo, não, eu perdoei, mas não quero ver o fulano mais pintado na minha frente. Não, não é isso, né? É perdoar de verdade, né? Você poder encontrar a pessoa, até conversar, mas você não é obrigado a ter uma relação aprofundada com essa pessoa, né? Então, isso fica para a gente. O livre-arbítrio é o que rege a nossa vida no mundo material em que estamos, tá? Segundo a doutrina espírita, escolhendo sua nova existência, pratica o espírito um ato de liberdade. Por quê? Porque os acontecimentos da nossa vida vão ser consequências das escolhas
e da nossa posição social na nossa existência. Então, a gente definiu a nossa encarnação, né? O nosso projeto reencarnatório. Nós sabemos como vai ser e ali, baseado naquilo, nós vamos ter o nosso livre-arbítrio. A gente não lembra do que a gente planejou, né? Obviamente, a gente tem aquele esquecimento quando a gente encarna e a gente não vai lembrar. Mas a gente vai procurar, né, agir da melhor forma possível, enquanto a gente estiver encarnado. Tá? Seja qual for essa condição, conserva ele o livre-arbítrio em todos os atos de sua vontade, né? E não será fatalmente arrastado a fazer isto ou aquilo, nem a sofrer este ou aquele acidente. Tá? Eu vou contar uma historinha para vocês, talvez vocês já tenham escutado, de um sábio grego na Grécia Antiga, que era um cara muito sábio, né? E ele tinha resposta para tudo. E aí um pupilo dele, um jovem, resolveu, eu vou testá-lo hoje. E conversando com um colega, falou, olha só, eu vou pegar um pássaro, vou botar na minha mão. E eu vou perguntar ao mestre se esse pássaro está vivo ou se está morto. Se ele disser que está vivo, eu aperto o pássaro e deixo ele cair. Se ele disser que o pássaro está morto, eu solto o pássaro e deixo ele voar. Então ele foi ao sábio, né, e perguntou, mestre, eu tenho um pássaro na minha mão, ele está vivo ou está morto? O mestre parou um pouquinho e falou, a decisão está em suas mãos. Né? Então, foi uma resposta sábia. Por quê? Porque ele tem o livre-arbítrio de decidir o que ele vai fazer. Né? Então, é uma historinha para ilustrar um pouco essa questão do livre-arbítrio que a gente tem. Né? O rapaz quis pegar o mestre, mas o mestre foi mais... Eu acho essa história muito inteligente, porque, para mim, a história mais inteligente que tem, só fazendo um paralelo aqui, é a passagem do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu acho que é a resposta talvez mais inteligente que eu considero em tudo que eu já li na minha vida, porque naturalmente ter dito aquilo, eu acho que eu poderia reencarnar milhões de anos que eu não ia responder isso. Então, é realmente uma sabedoria muito grande, né? O livre-arbítrio, pessoal, é um termo com o qual nos deparamos constantemente no estudo da doutrina espírita. E é a capacidade, literalmente, de escolher dentre as várias alternativas que nos surgem. Porque aí vem um novo problema para a gente. A gente vai ter que julgar qual é a mais conveniente e desejável. E a gente sempre tem várias opções. A gente sabe também que, enquanto estamos aqui imersos na matéria, além das tentações do mundo material, a gente tem também a influência de amiguinhos que estão no mundo espiritual também, né? Fora os amigos também encarnados que estão convencendo, quando a gente é adolescente, não ter os amigos convidando a gente para ir para balada, para ir para festas aqui, fazer isso, fazer aquilo. Existem também os nossos amiguinhos no mundo espiritual, às vezes incentivando a gente, né? A gente não, na maioria das vezes a gente não vê, mas a gente vai às vezes num bar, a gente está tomando alguma bebida, tem os amigos ali incentivando a gente a continuar bebendo mais, né? Isso é normal, isso acontece, e a gente tem que ter o discernimento nosso, o nosso livre-arbítrio, para saber o momento de parar, né? O momento de a gente realmente curtir alguma coisa que nos é permitido dentro de um certo limite, né? Então, julgar o que é mais conveniente e desejável vai permitir que a gente determine o que queremos para nós, né? A gente tem que ter muito cuidado com essas determinações, porque é aí que entra a decisão prudente do nosso livre-arbítrio, né? E a gente sabe que às vezes a gente cai, né, em algumas situações. Então, a causa de tudo que a gente decidir vai ter um efeito. Se a gente realmente, num exemplo extremo, se a gente entrar, por exemplo, numa situação de vícios, né, da matéria, como o próprio álcool, como outras drogas mais fortes e ilícitas, a gente sabe que vão ter consequências na vida da gente, né? Vão prejudicar a nossa saúde. Então, o efeito, toda decisão nossa vai ter um efeito. Se a gente decide mudar de emprego, a gente sabe que vai enfrentar desafios, né? Eu tenho só uma dúvida que isso me incomoda sempre que se toca nesse assunto. Uhum. Quando se fala em fatalidade. É a questão dos acidentes. Então, um exemplo, uma criança que ainda não está na sua capacidade de ter livre-arbítrio, por exemplo. Uma Sim. criança de 2 anos,
que eventualmente tem um acidente, seja de cair numa piscina e se afogar, que a responsabilidade seja dos pais que não estavam olhando, mas a criança, eu, você, qualquer um, tá? No seu caminho habitual para o trabalho e de repente vem um doido, atravessa teu carro do nada, ou uma bala perdida. Sim. Como nós poderíamos exercer o nosso livre-arbítrio numa situação dessas? Se é uma coisa que você faz diariamente, você nunca vai imaginar que de repente tem um louco no outro carro, vai dar um tiro e vai pegar no teu carro. Da mesma forma que, por exemplo, a pessoa que estava, por exemplo, nas Torres Gêmeas, quando aconteceu o ataque terrorista de 11 de setembro. Né? Então, existem fatos que estão, como eu citei no início, que estão pré-determinados na encarnação das pessoas, né? De todos nós. Né? Então, esses fatos macros, e tem um momento em que na nossa encarnação está previsto a gente desencarnar. É isso que a gente vai concluir aqui no final da nossa palestra. Como aquele primeiro exemplo que eu dei para vocês, de uma família toda que estava num automóvel, e teve um acidente de trânsito e todos morreram à exceção de um dos filhos. Por quê? Porque não era o momento dele. No processo encarnatório dele, não estava previsto ele desencarnar naquele momento. Mas pode ter certeza que quando acontece um fato com qualquer um de nós encarnado, ele já está previsto. Né? E não é por questões... A criança, por exemplo, que você questionou, que ela não teve nem a chance de utilizar o livre-arbítrio. Mas a gente esquece que ela teve outras vidas. A gente não sabe o que pode ter sido passado anteriormente e que veio nesse planejamento. Mas isso é um assunto, talvez, para a gente entrar um pouquinho mais a fundo em outras questões. Né? Ok, só para deixar claro, então, há alguns acidentes que, sim, são por fatalidade? Sim, como eu citei no início, a questão do processo reencarnatório. Eu só gostaria de comentar, o livre-arbítrio da criança, ele existiu antes da reencarnação das crianças. Porque a gente esquece que a criança é um espírito normal. O fato de a pessoa ter desencarnado aos 2 ou aos 80 faz parte de um projeto de vida dramático. Mas aos 2 anos o espírito encarnado não tem a consciência ainda de decisões. Não tem, mas a decisão foi feita no plano espiritual. É. Por esse espírito antes da reencarnação. Então daí se enquadra na fatalidade. Não, se enquadra na sua pergunta, que você perguntou para ele, como é que uma criança de 2 anos pode exercer o livre-arbítrio? Com 2 anos ela não pode. Mas antes dela reencarnar, sim. Essa criança, que é um espírito, antes de reencarnar, decidiu, por motivos os mais variados, a grande maioria deles dramáticos, existir por apenas 2 anos nessa vida. Os pais e os familiares são todos envolvidos nesse drama. E essa decisão foi feita pelo espírito que se encarnou como criança e pelos familiares. Ficou mais claro? Realmente, como disse a Lívida, vem do projeto do processo reencarnatório, realmente. Entendeu? Então, pessoal, vamos sempre lembrar que as nossas ações têm um efeito. Tanto na nossa encarnação, como entre uma encarnação e outra. Né? Vide esse caso, a gente tem as consequências de outras vidas no nosso processo reencarnatório. Fatalidade, escolhas, juntas, a gente vai ter o nosso destino. Então, a gente vai ter as nossas escolhas do nosso livre-arbítrio, mais a fatalidade da nossa encarnação. Né? Ok? Faz sentido? Completando aquela pergunta 851, que eu disse que eu desmembrei em 3 partes, vem o finalzinho dela. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Então, a gente, na nossa encarnação, a gente vai ter esses efeitos, como eu estava dizendo, de espíritos que estão querendo o nosso mal, né? E nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre. A gente vai ouvir e a gente vai ter que usar o nosso livre-arbítrio através da nossa consciência, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Então, para a gente
ter o exemplo de uma influência negativa, vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo. É um vídeo divertido, espero que vocês curtam. O som. Marcelo, desculpa, estou com gases. Você foi muito bem recomendado, rapaz. Me disseram coisas terríveis sobre você. Opa, obrigado. Deixe-me te apresentar nosso escritório. Escritório, Marcelo, escritório. É aqui que nós fazemos as nossas atrocidades. É aqui que a mágica acontece. Eu tô minimalista hoje. O compliance pediu pra parar de rir alto, as pessoas estão com problema de audição. Aqui é que a gente cria as ideias mais horrorosas, aquelas ideias que as pessoas têm e você fica pensando, como que alguém pode ter uma ideia dessa? Às vezes não é a pessoa, somos nós, desse escritório, que vamos lá e assopramos o ouvido, influenciamos as pessoas. Sabe aquela ideia? Vai! Volta das férias no feriadão domingo, pra ver aquele trânsito. Gastar teu rim lá no Graal pra comer uma coxinha. Torra suas economias numa franquia do Yogoberry. Lembra aquele iogurte com gosto de gorfada de criançazinha horrível? Aquelas R$70. Saca teu FGTS, desculpa, Guzimar. Saca teu FGTS e vai lá fazer day trade com criptomoeda. Bitcoin. Desculpa, compliance. Já saiu cada ideia daqui. Aqui está a nata da obsessão. Modéstia à parte, eu sou menino do orgulho mesmo, mas eu tenho que dizer. Aqui só tem cabeçona genial. Tá vendo esse aqui atrás de mim? É Jorge. Jorjão ali. Esse cara, ele sabe Macarena? Letra, coreografia, música. Jorjão. Até hoje tem casamento que toca Macarena. O Creu, maravilhoso. Ele veio com o Creu. Eu não acreditei. Eu falei, Jorge, não. Jorge! Cara, você é muito gênio. Canteiros, do Fagner. Eu queria ter do mato um gosto de framboesa pra comer com os teus canteiros. Gente, isso é um chute do... né? Mas tá lá em cada karaokê sereste desse mundo, graças a Jorge. Sinistro, Marcelo. Se tu não viu nada, isso é uma cabeça. Sabe aquele plastiquinho que fica em volta do creme crack? Você não consegue achar e abrir. Você fica, vai subir no ódio, você quer só lanchar um creme crack. E você não consegue abrir. Até que você pega uma faca e esquarteja. Porque os 6 primeiros já estão esmigalhaçados, que é você tentando abrir. É coisas pequenas que vão deixando as pessoas irritadas. Foi ideia dele? Ideia dele, claro. Sabe o carro Maréia? Que desgraça a vida do dono, depois vai suar pra vender. Criação dele também? Uhum. Muito bom. E aquela ali? Do lado do Jorge? Uhum. É Odete. Nossa especialista em nomes. Josemar, Mirosmar, Geiciane, Gleiciane, Loeni, é só nome do inferno. Geila, Leandro, Cinquintia. Cinquintia não existe ainda, mas estamos tentando jogar isso pra ver se cola. Então a Odete vai lá no ouvido da mãe, bem naquela hora que ela tá lá toda louca, com coisa de criança, que tem que fazer Joval, e joga um Josilene, um Keiliane, bem assim, a mãe idiota, e bota tudo longe. Desculpa, Valdinei. Foi obra da Odete. Esse negócio de nome é bom, que a criança já sofre bullying na chamada, depois traumatiza pra vida toda. Marcelo, então prepare as suas ideias, porque terça-feira temos um brainstorm importante. Vai fazer o repertório do show do Roberto Carlos no ano que vem. Só uma coisa aqui, seu obsessor. E as suas ideias? Teve alguma coisa que viralizou, que o pessoal comenta aí até hoje? Marcelo, é porque eu não gosto de ficar explanando minhas coisas, entendeu? Porque vão achar que ela apareceu, eu sou tímido. Mas eu já emplaquei muito sucesso por aí, Marcelo. O quê? Miojo de chocolate, conhece? Miojo de chocolate? Miojo de chocolate. Mas como é que é isso? Fica aquela aguinha, daquela babinha do macarrão no meio do chocolate? Exatamente. Que nojo. Olha, eu acho que esse aí vai ficar pau a pau com o maior sucesso que eu já tive. O quê? Chopp de vinho. E o chimbinha. Bem, pessoal, isso aí foi para dar uma quebrada aí na tensão, um pouquinho no clima da nossa história. São ideias que
é uma brincadeira, mas a gente sabe que as ideias são sopradas para a gente, né? De alguma forma, elas vêm... Não sei se vem com essa criatividade toda do nosso amigo ali, mas, né, elas são sopradas para a gente constantemente. Tanto as ruins quanto as boas, né? A gente recebe as boas também, né? A gente tem que também não só pensar nas ruins, a gente recebe as boas. Agora, uma pergunta também que me chamou a atenção, eu fui lá na pergunta 855 do Livro dos Espíritos. Por que a gente passa por esses acidentes, esses incidentes na nossa vida, essas situações mais difíceis? Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Ou seja, não é o nosso momento, né, de desencarnar, não é o nosso momento de ter consequências mais graves. Mas por que a gente tem que passar? Porque o fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso. Um aviso que tu mesmo desejaste, porque você sabe que você esqueceu. Depois que você encarnou, você esqueceu tudo que você planejou, né? Então a gente fica sujeito às influências da vida aqui na Terra. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogita mais ou menos seriamente de te melhorares. Ou seja, é uma forma da gente melhorar, da gente pensar um pouquinho, né? Eu estava pensando outro dia como nós somos maleáveis, a gente estando encarnado aqui na matéria, né? Eu outro dia estava assistindo um episódio no Netflix, não sei se vocês conhecem a série The Chosen, né? Os Eleitos, né? O Eleito. E eu assisti um episódio, fiquei realmente marcado com aquilo, mas daqui a pouco saí, já comecei a pensar a besteira. Gente, é impressionante. A pessoa falou alguma coisa para mim, eu já me senti incomodado. A gente recebe essas informações e a gente é depois muito facilmente influenciado por tudo que acontece na nossa volta. Então nós temos que estar sempre ligados, temos que estar sempre vigilantes, né? A nossa consciência tem que estar sempre ali firme, porque a gente, conforme seja mais ou menos forte sobre ti, a influência dos espíritos bons tem que ser importante para a gente. Agora vamos falar um pouquinho do livre-arbítrio, para a gente concluir esse assunto do livre-arbítrio. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele aprendesse pela sua própria experiência a discernir o bem e o mal, né? É a partir do nosso livre-arbítrio que a gente vai discernir. O homem não deve ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal. Sem isso, ele seria apenas um instrumento passivo e irresponsável como os animais, né? Então, mais uma vez, eu quero enfatizar que o livre-arbítrio é muito importante na nossa vida, é o que vai nos guiar no dia a dia, e vai depender, e é o que nos diferencia dos animais que ainda não estão evoluídos como a gente, né? Que não possuem o livre-arbítrio, vivem apenas no instinto. Agora, a gente viu lá o videozinho mostrando a má influência no nosso livre-arbítrio, né? As más influências. Vamos agora falar um pouquinho de como a gente vai utilizar bem o nosso livre-arbítrio, né? Vamos ver como a gente vai utilizá-lo de forma positiva. Deus, em sua misericórdia, colocou no fundo de nossos corações uma sentinela chamada consciência. Todos nós temos consciência, né? A consciência é aquele pontinho, é aquela sentinela que está ali vigiando a gente. No desenho animado, quando a gente era criança, né, tinha sempre um anjinho e um diabinho, né, influenciando o personagem do desenho animado. A nossa consciência é mais ou menos essa, né? Muitas vezes a gente vai fazer uma coisa, a gente sabe que a gente não deve fazer, mas a gente ainda assim faz, né? Então, a gente tem que estar sempre consciente do que a gente vai decidir, sempre pesando e decidindo pela moral cristã, pela moral que a gente estuda aqui no Espiritismo, tá? Escutai a nossa consciência, ela somente vos dará bons conselhos. Algumas vezes você vai enrolá-la, né? Porque você vai se autoconvencer. Quantas vezes a gente não tenta se convencer, encontrar desculpa para justificar alguma coisa que a gente quer fazer, que a gente sabe que não é certo, né? A gente vai encontrar desculpa. Eu sei que eu não devo sair essa noite, eu tenho que trabalhar amanhã. Mas eu vou sair com os amigos, é uma oportunidade. Depois eu descanso no fim de semana, né? A gente sempre tem aquelas coisinhas que a gente vai decidir, né? Mas estáis certos que a consciência se fará ouvir assim que deixardes notar esse outro sentimento que é o remorso.
Porque quando a gente se arrepende depois do que a gente fez, se a gente tomou uma decisão ruim e a gente enrolou, né, de alguma forma a nossa consciência, a gente vai sentir o remorso. Esse pensamento todo vem do espírito protetor. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E só para terminar esse pensamento dele, escutai-a, a nossa consciência, interrogai-a e frequentemente encontrareis o consolo através dos seus conselhos. Tá? Então é muito importante a gente estar sempre se questionando. Né? Não tenham dúvida de se questionar, isso é normal para todos nós. Agora, aos poucos, com a gente aprendendo a questionar para a gente tomar as decisões, essas decisões vão passar a vir de forma mais natural para a gente. É aquela questão de a gente perdoar, da gente não se sentir ofendido em determinadas situações. É lógico que quando a gente é mais jovem, nós temos aquele ímpeto, a pessoa se dirige a gente, fala alguma coisa mais grave que nos ofende, a gente já se sente mordido, já vai dar uma resposta. Né? Quando é garoto, ainda às vezes parte até para uma luta mesmo. Né? Mas com o tempo a gente passa a ouvir, a gente já só escuta e não diz nada, né? Vai chegar um ponto que a gente, com o aprendizado, a gente vai escutar e vai, talvez até entender a situação da pessoa. Talvez ela esteja passando por uma situação ruim, né? E acabou se deixando levar por essa atitude, né? Da mesma forma, eu vou usar mais uma vez o exemplo do trânsito. Uma pessoa que corta a gente ou que passa correndo fazendo alguma coisa, ao invés de a gente ficar incomodado, a gente devia pensar, talvez esse sujeito esteja atrasado para o trabalho pela enésima vez e já não tem mais oportunidade. Se ele chegar realmente atrasado, vai perder o emprego. Talvez ele esteja com algum problema de saúde. Ou seja, a gente não sabe. Cada um tem os seus motivos, né? Utilizando ainda bem o nosso livre-arbítrio, do Fenelon, também do Evangelho, sendo o homem o depositário, administrador dos bens que Deus envia às suas mãos, se-lhe-ão pedidas severas contras do emprego que houver feito deles. Então, tudo que nós recebermos, tudo que na nossa encarnação nós tivermos de bens que nós recebemos, nós vamos ter que prestar contas, né? Porque nós aqui somos fiéis depositários de tudo que nós temos. A gente não vai embora daqui levando nada, né? Não sei se vocês já estudaram, mas os faraós egípcios eram enterrados dentro das pirâmides em enormes barcos, né? Com todos os seus bens, às vezes enterravam até os escravos deles e não levavam nada, ficou tudo lá, tanto que encontraram tudo lá até hoje, está tudo lá guardado. Né? Então a gente só leva realmente o nosso aprendizado, a gente só leva o que nós aprendemos dentro da moral, as nossas experiências, a caridade que nós fizemos, o amor que nós fizemos. É isso que a gente vai levar com a gente. Então, o mau emprego de qualquer um desses bens ou das nossas atitudes consiste em usá-los apenas para a nossa satisfação pessoal. Então, nós temos que pesar como vamos usá-lo. Temos que usar tudo para o bem dos outros. Então, é mais uma forma da gente utilizar bem o nosso livre-arbítrio. O mérito é proporcional ao sacrifício que para tanto se impõe. Ok? Ficou mais claro como a gente deve usar bem o nosso livre-arbítrio? Eu agora vou voltar naquelas perguntinhas que eu fiz lá no início. Vamos tentar aqui, até se alguém quiser fazer algum comentário, vamos estar em aberto para isso. Aquele acidente que eu citei como exemplo, um acidente de automóvel, esse exemplo eu puxei de um acidente real que houve no Rio de Janeiro há uns 5 meses atrás. Não sei quem conhece ali no fundo da Bahia. Existe uma estrada que passa no fundo da Baía de Guanabara, perto da cidade de Magé, que é uma estrada que até hoje são 20 e poucos quilômetros que nunca duplicaram. Mas tem o projeto lá há vários anos. E essa família, é uma rodovia muito perigosa, a família tinha o casal e 6 filhos, todos no carro, e desencarnaram todos, menos o filho mais velho, de 16 anos. Então, é uma situação, não era o momento desse rapaz desencarnar. Provavelmente dentro do processo reencarnatório dele, não estava previsto. E estava previsto para ele viver sem a família, né? Isso faz parte desse processo reencarnatório dele. Então, fica esse exemplo para a gente, que pode acontecer. Como teve gente
que aconteceu também, pessoas que trabalhavam lá nas Torres Gêmeas no 11 de setembro e por acaso não foram trabalhar naquele dia ou se atrasaram, etc. Né? Então, esses fatos acontecem. Quando não é um momento, não é. Ontem, aliás, eu li no jornal também, o Globo, que teve um acidente de um pequeno monomotor no Acre e estavam entrevistando um funcionário, acho que da prefeitura de Manaus ou tal, que teve um problema, estava esperando o resultado de um exame e não embarcou no avião. Então, como é que você sente isso, né? Não estava previsto, não era o momento dele, né? Algum comentário? Não? Tá. Quando a gente tem uma morte de um artista de overdose, gente, eu acho que fica bem clara a questão do livre-arbítrio aqui, não fica, não? A decisão, né, de se envolver já com a droga, com o vício, fica muito clara para a gente que a decisão, obviamente, não foi das melhores, né? E a gente vê aí um efeito muito claro do livre-arbítrio. E a morte foi levada, a pessoa é levada à morte pela sua própria decisão, né? E quem aqui já leu ou já assistiu, quem já leu o livro ou assistiu o filme O Nosso Lar, sabe da história do André Luiz, que foi o que é chamado de um suicida involuntário, né? Porque ele não cuidou da saúde dele e ele acabou desencarnando por complicações físicas oriundas da própria bebida também, né? Mas ele teve essa influência do livre-arbítrio dele. E, finalmente, esse outro exemplo que eu havia trazido, de uma pessoa ter câncer de pulmão, ou nesse caso, sem nunca ter fumado, né? É uma situação que pode ocorrer, né? Eu me lembrei muito, talvez a Lívia me ajude a lembrar o nome do livro da série do André Luiz, eu não vou me lembrar agora, mas de um rapaz, eu acho que o nome dele era até Júlio, que no passado, no século XIX, havia tentado o suicídio por afogamento e depois ele acaba, quando criança, reencarnado já no século XX, tendo problemas de garganta por consequências da tentativa anterior em outra vida. Então veja aí um exemplo, nessa história muito clara, de um menino ter o problema de saúde na garganta e acaba desencarnando muito novo também por esse problema, ainda criança, porque já estava no processo reencarnatório dele em função de outra vida, né? Entre a terra e o céu. Isso aí, obrigado. Eu sabia que ela ia se lembrar. Ok. Então, todo mundo tem meio que uma previsão para quando vai desencarnar, certo? E, pelo livre-arbítrio, como no caso de drogas, a pessoa pode antecipar. Perfeito. Agora vem a pergunta. E se tem uma previsão para ir mais ou menos durante uma certa idade, certo? A pessoa, o espírito, ele pode prorrogar a sua estadia aqui encarnada? É possível também por méritos, de acordo com o que for feito na vida, é possível. Dependendo do trabalho que a pessoa fizer, da caridade, do efeito, ela pode, até por mérito, prolongar um pouquinho essa vida, sim, com certeza. Por que não? Né? Tá? Tudo isso, gente, é muito... Não existe black and white, né? Não tem preto e branco, né? É muito cinza e tudo depende do que ocorreu no processo reencarnatório e tudo que acontece com as pessoas pela meritocracia na nossa encarnação, né? E até me desculpa estar fazendo essas pesquisas, essas perguntas, Uhum. eu estou estudando aqui na casa, mas eu sei que, apesar de eu já ter ouvido, de certa forma, essas respostas, mesmo dentro do ambiente espírita, a internet, às vezes tem algumas, até pela maneira de falar, gera confusão na cabeça das pessoas. Então, de repente, eu estou sendo, entre aspas, um porta-voz aqui, porque esclarece essas dúvidas que muitas pessoas têm e às vezes não perguntam. Com certeza, com certeza. Não, mas não tem problema você perguntar. A gente sempre fala aqui, que eu adoro, que a gente fala de ciência e espiritualidade. Certo. Tem um livro muito interessante chamado O Andar do Tempo. Ele era engenheiro, matemático nuclear, físico nuclear, matemático e estatístico, e ele trabalhava nas Torres Gêmeas. E ele desceu para tomar um café, e quando ele desceu para tomar um café, aconteceu o que aconteceu e ele sobreviveu. E a partir daquele momento, ele
começou a fazer estudos do que era a probabilidade, o que era a causalidade, o que a gente controla e o que a gente não controla. E ele chegou a algumas conclusões interessantes do livro, que mostram que o livre-arbítrio ele tem a probabilidade de modificar algo que você não controla. Ou seja, existe um espaço para que você controle aquilo que não é controlado. E é muito legal que a nossa mente, e ele explica isso como neurocientista, ela tem uma dificuldade para entender o que ela tem capacidade de controlar e o que ela não tem capacidade de controlar. E aí ele mostra isso no livro, e isso me ajudou muito pela minha ansiosidade que eu tenho em controlar as coisas. Muito bem. E aprimorou a minha espiritualidade para falar assim, tem coisas que é Deus quem tem que determinar. E eu tenho que ser grato por isso. Isso aí. E é muito interessante o que você está colocando, porque a ciência cada vez mais está acompanhando e comprovando várias coisas que o Espiritismo já no passado, em manifestações e escritos, já tinha definido antes, né? Então é muito interessante isso, com certeza. Pessoal, vamos caminhando agora então para o final, tá? Eu quero deixar aqui 2 mensagens para a gente. Vamos só analisar aqui, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Paulo de Tarso. Então, vale para a gente pensar no que a gente vai decidir, no que a gente vai agir, né? Isso aí, a gente com livre-arbítrio a gente pode fazer tudo, mas vai depender da nossa decisão, né? Então, tudo que nós decidimos no nosso dia a dia vai poder nos ajudar nessa caminhada, tá? A grande importância disso tudo é a gente estar sempre trabalhando para o bem. Toda vez que a gente trabalhar para o bem, decidir pelo bem, nós vamos ter boas decisões e boas consequências, né? A outra frase que eu queria guardar aqui para a gente é que afirma a Divina Escritura que a cada um será dado segundo suas obras, o que, no fundo, equivale a dizer-se que a reação dos homens perante a vida é que decidirão sobre o destino de cada um. Emmanuel, alma e coração. Tá? Então, a reação dos homens perante a vida é que decidirão o destino de cada um. E é o nosso livre-arbítrio, né? É o que a gente decide. São as decisões que a gente toma, as nossas atitudes, né? Quando a gente opta, por exemplo, por guardar rancor, por guardar ódio, só vai fazer mal para a gente. Não vai causar nada de... No fundo, a gente não vai estar fazendo mal nenhum para outra pessoa que a gente está guardando de quem a gente está guardando esse rancor. Só vai fazer mal para a gente mesmo. E quando a gente fizer o bem, esse bem vai estar sempre reverberando de volta para a gente, né? Terminando aqui, eu quero deixar essa mensagem final. Orai, vigiai e siga o teu livre-arbítrio, que é o nosso caminho do dia a dia. Vamos estar sempre decidindo da melhor forma possível, com muito amor, tá bom? Era essa mensagem aí que eu tinha para trazer para a gente, tá bom? Obrigado, pessoal.